aproveitando que você falou, Dana, a gente vai falar sobre isso também. E o Paulinho, o Rick Covil deu a info que ele estava treinando com bola e o departamento de comunicação do clube estava escondendo e pode ser que vá para a final. Antes do Dana falar, a gente também hoje estava conversando sobre essa questão envolvendo o Paulinho e acho que é importante a gente ressaltar. O Palmeiras não faz questão de esconder esses treinos com bola, né? Se a gente pega o Everton, por exemplo, ele avançou na recuperação e dentre esses 3 lesionados é o que mais tem chance de aparecer como pelo menos relacionado, né? O Evangelista e o Paulinho. A informação que eu tenho é que o Palmeiras trabalha só com eles em 26. Você também tem isso, Dandan? Paulinho na final está totalmente descartado? De novo, sempre respeitando a informação dos colegas, etc. O que me passam é que não tem menor chance dele jogar. E aí, aqui, essa é a primeira. Mas aí, a gente pode desenvolver essa teoria em cima da informação aí do que disse o nosso colega que o Rick falou. Eu não vi o Rick falando. Estou tratando a informação como se o Rick tivesse mesmo falado. Vamos imaginar que o departamento de comunicação do Palmeiras estivesse realmente mentindo esse tempo todo. Primeiro, eu me estranharia por esse fato que você falou. O Palmeiras divulga diariamente o que os atletas fizeram e o Paulinho sempre estava no texto assim. Treinou na parte interna da academia. Antes de jogo, o Palmeiras divulga sempre a lista de desfalques. E quando o jogador está já na transição, também coloca transição, recuperando forma física, enfim. E o Paulinho estava sempre com cirurgia na perna direita. Mais um indicativo de que ele não não estava pronto para treinar e não estava treinando com bola. Tem outra questão, foto e vídeo, né? Você precisa coordenar muito bem todos os vídeos da TV Palmeiras, todas as fotos. Uma outra questão de não vazar nada por ninguém, por empresários, por outros jogadores. Teria que ser assim um esquema, um cerco. Lembrando, há prédios e prédios em volta da academia. Se o Paulinho tivesse treinado, tinha até chance de vazar isso. Acontece, inclusive, de escalação vazar por lá. E, por fim, eu não acredito que o núcleo de saúde e performance faria parte desse teatro todo. E mais uma coisa, não falei por fim, mas tem mais uma. O Paulinho teria que entrar em campo no sábado, tem que ter jogado 10, 15 minutos sequer com os seus companheiros no jogo, que é mais ou menos o que eu tento pensar em relação ao Pedro, que também lá no Flamengo está nesse mistério e tal. Os caras estão há 2 meses praticamente sem jogar. É falta de ritmo de jogo. Vai tentar, vai apostar 10 minutos? Sei lá, pode ser. Não acho que isso vai agravar a lesão dele. Agora, que ritmo de jogo o cara vai ter sem ter entrado 1 minuto sequer há muito tempo? O Paulinho ainda mais, né? O Paulinho jogou no Mundial. Então, assim, me parece muito difícil. Me parece que é mais uma das artimanhas para tentar brincar e tal. O Paulinho apareceu e assim, vamos combinar. O Palmeiras faz todo o mistério até a segunda-feira. Aí na segunda-feira, na terça-feira de manhã, solta um vídeo e a primeira pessoa a aparecer é o Paulinho. Por isso que para mim me parece muito mais blefe do que qualquer outra coisa. Mas vamos aguardar se o Rick tem a informação. Pode ser que a informação esteja correta e a gente, eu e você, Latif, a gente esteja fazendo parte de todo esse teatro. A gente está sendo assim, ó, manipulado por todo mundo. Pode acontecer. Ontem, quando o Palmeiras divulgou que os atletas não tinham viajado, eu falei para alguns colegas que trabalham no clube. Eu falei, olha, eu tô de olho em vocês, viu? Porque 6 anos sem divulgar relacionado, e nessa altura do campeonato vocês vêm falar como se nada tivesse acontecido, é muito estranho. E ainda sobre o Paulinho, né? A gente fala dele no Mundial, que foi muito importante, né? Tem muito palmeirense que diz que o Paulinho foi o responsável por uma das únicas alegrias do palmeirense no ano, né? Aquele gol contra o Botafogo. E o Paulinho, quando ele chega no Mundial, ele teve uma preparação durante o Paulistão, né? O Abel colocou ele gradualmente, aí tinha um limite de 15 minutos, depois de 30 minutos, aí jogou um tempo. E, cara, você imaginar um Palmeiras apostando todas as fichas que tem no Paulinho nessa altura do campeonato não é o que o Abel prega nesses 5 anos, né? É muito difícil imaginar um cenário nesse sentido, até porque
O Abel ele falou sobre o Paulinho na coletiva recente, né? Falando que o Palmeiras pagou os 25 milhões de euros, um jogador que não conseguiu ajudar. E você fica conectando uma coisa a outra e fica tentando entender, mas é muito complicado, são dúvidas que a gente só vai ter. Quem sabe hoje à noite, né? Vai que o Paulinho aparece no banco de reservas e aí tudo que a gente está falando aqui vai por água abaixo, mas estamos aqui para isso, né, Danilo? Para Não, bater, e às tem vezes, uma e outra apanhar coisa. também. Não, tem uma outra coisa, nem é assim, vamos lembrar, eu mesmo trouxe essa informação, que a evolução do Paulinho estava sendo rápida, mais rápido do que o Palmeiras esperava. Isso acho que era setembro, fim de agosto, não vou lembrar agora, mas que havia a expectativa de o Paulinho voltar a treinar com o grupo em novembro, para de repente pegar a reta final. Mas isso pouco a pouco não foi acontecendo, justamente porque, nas informações que eu tinha, o Paulinho não ia para a transição. O que tinham me falado olha, a operação dele não deve demorar tanto e vai depender da evolução dia a dia. Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. Corpo de atleta reage cada vez de uma forma. Eles podem, um cara que opera o joelho pode voltar em 5, outro pode operar em 7. Aquilo lá que a gente ouve, prazo de recuperação, é uma média. É de acordo com a recuperação de cada corpo, de como o cara se cuida e por aí vai, da idade do cara. Então, o Paulinho realmente teve em um momento a expectativa de voltar. Só que aí depois ela foi sumindo, essa expectativa. E, só para completar todo esse cronograma que você falou, vamos lembrar da entrevista do Anderson Barros no sorteio do Paulistão, dizendo: não trabalhamos com a possibilidade de contar com o Paulo para essa temporada. Então, Ô, Dandan, o nosso produtor Pat pediu para você entrar e sair de novo da live para ver se seu mic dá um grau. Enquanto isso, enquanto você faz essa rápida atualização, deixem o like, por favor, ajuda bastante a gente. Estamos direto de Limeira, Danilo Lavieri, não estamos juntos até o momento, mas muito em breve vai rolar e eu vou ler alguns comentários para vocês. Paulinho está indo para acompanhar o jogo, participar do vestiário. Não quer dizer que vai jogar. Pois é, Rafael. Eu também concordo com isso. O Paulinho, no jogo contra a LDU, também fez festa com os jogadores no vestiário, estava lá. Mas isso me parece muito mais uma vontade do Abel de ter o atleta próximo ali do elenco do que um indicativo de que o Paulinho está perto de retornar. Óbvio que a presença do atacante muda o patamar do Palmeiras, um jogador muito importante no próprio Mundial, quando ele teve a chance de mostrar, ele decidiu, né? Teve um bom jogo contra o Inter Miami, depois contra o Botafogo, sem palavras. Então é um atleta que faz muita falta para esse time do Palmeiras. O Carlos Lopes mandou: não se assustem se o Paulinho aparecer de surpresa. O Paulinho vai viajar com a delegação, né? Ele foi um dos atletas que viajou com a delegação para Porto Alegre antes de vir para Lima. Então, o Paulinho estará com o elenco, mas muito provavelmente não vai ser relacionado. O Zimba mandou: Paulinho e Pedro não jogam. Se bobear, tem mais chance do Pedro jogar. A lesão dos dois são tratadas como até o fim do ano, né? Eles só retornam no ano que vem. Então, mesmo o Pedro, né, que não é mais o problema na mão, o Pedro teve uma lesão séria na coxa, e aí ele também está fora dessa decisão. O Pedro, que ele costuma ser um carrasco do Palmeiras, então também é uma baixa importante no lado rubro-negro. Mr. Fábio 5001. Abel querendo deixar uma pulga atrás da orelha do Felipe Luiz. Pois é, o Fábio. Eu acredito bastante que nessa altura do campeonato, com o Palmeiras não estando no seu melhor nível, acaba que o Abel está apelando para esse lado mental, para essas dúvidas que pode causar no Felipe Luiz. Porque se o Felipe Luiz hoje no Flamengo, ele despertou uma dúvida nele sobre poupar ou não nesse jogo contra o Atlético Mineiro, já dá para dizer que o Abel ganhou, teve uma pequena vitória ali, né? Porque o Palmeiras divulgando relacionados, ainda mais dessa maneira, só para causar algum tipo de reação no Flamengo, né? Eu vi alguns comentários que estavam criticando, falando: nos jogos decisivos o Abel não apareceu. Não concordo. Contra a LDU, ele foi muito importante, né? Mudou o esquema do time, o Alan titular muito bem.
Rafael Veiga entrando no decorrer do jogo, isso é importante. Então, acho que é um nome. O Abel ele fez um bom trabalho sim. E aí? Danilo Lavieri está de volta. Melhorou? Muito. Melhorou muito, Danilo. Muita Eu coisa. pus o fone de fio aqui, porque estava naquelas caixinhas, mas aí o microfone do fone pega todo o seu ambiente, eu estou perto de uma avenida. Acabou de desembarcar, só porque a gente ficou offline, desembarcou uma van de 6 palmeirenses aqui do meu lado agora aqui. Se eu tivesse ao vivo ia mostrar, mas aconteceu. Voltei. O amor entre Leila Pereira e Abel Ferreira parece ter acabado. E foi a Leila Pereira, presidente alviverde, quem fez questão de contrariar de forma pública o técnico Abel Ferreira. Só para você entender essa história, o Abel vem reclamando há vários jogos da arbitragem no Campeonato Brasileiro. O técnico português tem deixado claro que o Palmeiras perdeu o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo por conta de erros de arbitragem. Depois da derrota por 3-2 para o Grêmio na terça-feira, o Abel disse na entrevista coletiva que os árbitros mudaram seu comportamento de forma radical contra o Palmeiras a partir do pênalti não marcado contra o São Paulo num clássico no Morumbi. A impressão que o Abel quis deixar é de que os árbitros passaram a ter medo de errar a favor do Palmeiras e estão prejudicando o Verdão. Mas, nessa quarta-feira, em um evento da CBF, Leila Pereira acabou com esse discurso do Abel Ferreira. Dá uma olhada na frase da presidente alviverde. Não acredito que esses últimos 5 jogos que não conseguimos vencer foram em virtude de arbitragens. Não posso terceirizar responsabilidades que são nossas. Não vencemos por incapacidade nossa. E isso é muito claro para mim, para o diretor de futebol, o Anderson Barros, e acho que também é muito clara para o nosso treinador. Vamos corrigir esses problemas. Leila, nesse discurso, ainda disse que os erros de arbitragem acontecem para todos os times de futebol no Brasil. Só para completar, vale a lembrança de que Leila Pereira e Samir Chald, presidente da CBF, andam extremamente aliados. Ela foi a única presidente de clube paulista que declarou apoio desde o começo a Samir Chald. Todos os outros presidentes de clubes paulistas optaram por apoiar Reinaldo Carneiro Bastos, que nem conseguiu lançar sua candidatura. Resta saber como Abel Ferreira vai lidar com essa cornetada, essa crítica pública feita pela presidente alviverde às vésperas da final da Libertadores da América. Palmeiras e Flamengo se enfrentam no sábado, 18 horas, em Lima, no Peru. Há quem garanta que Abel já cogita ir embora se terminar a temporada sem títulos. Também sem o apoio da presidente, talvez essa opção de sair fique ainda mais fácil. Paulinho não tem condições. E ontem mesmo, na chegada, passaram algumas pessoas de staff ali e tal, de comissão técnica, de diretoria, de assessoria de imprensa. Dá para dar um doisinho ali, uma conversinha ali, um oi tchau ali. E uma das perguntas que eu fiz, eu falei, ó, Paulinho foi emocionado. E aí, vai jogar, né? 20 minutos, né? A resposta foi, esquece. E faz tempo jogar. Que essa resposta é a mesma, né? É a mesma resposta. Então, assim, ou temos uma quantidade muito grande de mentirosos dentro do Palmeiras, ou então, peraí. E, né? Aliás, essa resposta não é dessa semana ou da semana passada, essa resposta é desde a final da Copa do Mundo de Clubes. O último jogo do Paulinho foi no Mundial em julho. Em julho. Imagina ele entrando num jogo de altíssima intensidade, quase 6 meses depois, sem ritmo nenhum. É uma loucura. Existe o Núcleo Saúde e Performance do Palmeiras que trabalha com prazos, trabalha com cronograma, trabalha com processos, e não é assim. Ah, beleza, você é o nosso camisa 10, vai lá, tá bom, tá andando, as 2 pernas estão boas e tal, vai embora. Futebol não é assim. Então, muitas vezes o torcedor fica bravo, chateado, fala que o André não sabe nada, o Bruno não sabe nada, a fonte dele é furada, aí não sei o quê, mas lamentavelmente não teremos o Paulinho e não teremos o Evangelista também. Também não, e esse é um cara que desde sua saída, né, poxa, aquela grande partida que o Palmeiras fez contra o River foi muito por conta da presença também do Evangelista em campo e do equilíbrio que ele dava para o time. Aliás, essa é uma das dúvidas, ou talvez a principal dúvida que o Abel tem na montagem do time para o jogo de sábado, essa questão do meio de campo, porque foi no combate físico no meio de campo e até na defesa que o Palmeiras perdeu, por exemplo, o jogo contra o Flamengo. Sim. Né? Foi na questão ali dos duelos, né? E muitos erros, né?
Erros também. individuais. Então, e isso envolve, por exemplo, uma peça importante do meio de campo, que é o Aníbal, né, que seria o principal volante da equipe, então é uma das dúvidas que o Abel tem. Então, por isso, é importante. Aí é um pouco de informação, é meio metade informação, metade perceber o que o Abel já fez e o que ele está fazendo. Ele já, nos últimos 3 jogos do Palmeiras, ele já tem testado opções. Tá, isso é quase que imperceptível, mas ele já tem trabalhado o jogo de sábado. Ele trabalhou nas últimas 3 partidas e isso talvez tenha até comprometido o desempenho do time na reta final do Campeonato Brasileiro. É verdade também por conta do desgaste físico e por conta das convocações também de data FIFA, ele não tinha todas as peças. Mas assim, vamos lembrar que na final de 2021 a grande dúvida era quem jogaria no lugar do Marcos Rocha e como parar o lado esquerdo do ataque do Flamengo. Então, nas 3 partidas anteriores, ele já fez testes pensando nisso. Eu lembro que na época escalou até o Gustavo Gomes em um dos jogos de lateral direito. E nesses últimos jogos, desde a partida contra o Vitória, ele já vem fazendo alguns testes. Aí na escalação, na formação da equipe, mas também em peças individuais. Por exemplo, jogo contra o Fluminense. Ele escalou juntos o Aníbal e o Emi Martinez. Isso. E com 2 pontas. Muita gente reclamou. Pouca gente entendeu, muita gente reclamou, não deu certo. O Palmeiras não fez uma grande partida, mas diante dos desfalques já era algo que ele estava tentando ver como é que funcionaria e se poderia funcionar para o jogo aqui de sábado. Então é uma das dúvidas que ele tem. Poxa, ele vai com 3 zagueiros, mas por que 3 zagueiros? Para ter, de repente, uma linha com 4 jogadores e um dos zagueiros marcando o lado direito? Para ter um Alan na segunda linha? E no meio de campo, é o Aníbal mesmo que cola no Arrascaeta, mas ele tem falhado em saída de bola. Ou é o Emi Martinez que talvez não tenha tanta velocidade, ou é o Fux que vai como volante. Então são os testes que o Abel fez nos últimos 3 jogos, mas já pensando no jogo de sábado. E assim, ele tem opções, mas ele não tem opções ao mesmo tempo, né? Vamos pensar, sem o Evangelista, sem o Paulinho. E quero aqui trazer uma informação que vem de dentro da comissão técnica. Dentro da comissão técnica, a conversa muita gente, e aí é o externo, tá? Vai para torcida, vai para imprensa e quem comenta. Muita gente tem memória curta, mas um dos grandes desfalques que o Palmeiras tem para esse segundo semestre e que é uma ausência muito sentida e que pouca gente fala, isso papo de dentro da comissão técnica, é o Estevão. O Estevão é hoje o principal jogador, o principal goleador da era Ancelotti. Ele está arrebentando na Champions, arrebentando na Premier League. E era um jogador que era a peça do Palmeiras do 11. Sim. E que seria, obviamente, muito utilizado e seria muito badalado nessa grande final. Então, assim, a comissão técnica entende que além do Evangelista, da venda do Rios, tem que lembrar do Estevão. É verdade. E assim, aí você tem Flaco Lopes e Tigrinho, e Vitor Roque e tal, uma dupla que deu certo. Mas se você pensar, Bruno, não tem aquele substituto que fale, opa, saiu um, entrou outro. Até o Alan fez esse papel bem ali no jogo contra a LDU, mas ele ainda não tem o protagonismo que o Estevão tinha. E aí até é engraçado, o Felipe vai lembrar, o Bruno Andrade também, que uma das críticas em cima do trabalho do Abel, até na rede social principalmente, era, mas escala o Estevão de ponta direita. O Estevão tem que jogar no meio e tal, e o Abel tá acabando com o Estevão, isso e aquilo. Onde ele tá jogando no Chelsea? E na seleção. Valeu por acompanhar mais um giro de notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço.